Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Barbosa, falando direto de Porto Alegre. Eu sou a Tati Coab, Cafif, falando direto de São Paulo. E aí, Tati, quem é que nós vamos receber para essa conversa de hoje? Hoje a gente vai conversar com a Laís Pereira, que é do Não Era Amor, e a gente vai falar sobre um tema extremamente atual, extremamente importante, extremamente prevalente, mais do que a gente gostaria que fosse, que é relacionamentos abusivos. Exatamente, exatamente, né? Não é o tema mais leve que a gente vai abordar por aqui, né? Muito pelo contrário, mas acho que é uma conversa bem importante de se ter, né? Tem uma série de aspectos que são importantes de se conhecer, de se prestar atenção, tanto para a gente poder reconhecer quando isso está presente naquelas pessoas com quem a gente trabalha, quanto de entender um pouquinho também quais são os recursos que, né, um psicólogo, um terapeuta, enfim, precisa ter conhecimento assim para poder também abordar adequadamente, né, quando Uhum. identifica isso na sua prática. E eu acho que é um Vamos episódio. ouvir a Laís, então? Bora. Eu ia só falar que eu acho que é um episódio bem legal, porque ele é legal pra gente olhar pros nossos relacionamentos, né? Pode ajudar a pensar nesse sentido, será que eu tô vivendo algo que não tá legal? É legal como terapeuta, porque a gente fala bastante de o que que o terapeuta pode fazer, qual é o lugar do terapeuta quando tá trabalhando com alguém que tá vítima de um relacionamento abusivo, e também como é que a ACT contribui pra isso. Então, acho que só dando um pequeno spoiler de que a gente vai falar hoje. Com certeza, com certeza. Vamos lá então, vamos para a Bora. conversa. Antes de passar para a nossa conversa com a Laís, que está excelente, eu queria dizer para vocês que esse é o quinto episódio da terceira temporada e ele vai marcar um intervalo na temporada. Então, não teremos episódios saindo quinzenalmente nas próximas segundas-feiras, como a gente veio fazendo até aqui. Vamos parar aí no mês de junho, julho, provavelmente vão ficar parados em agosto também, e o mais provável é que a gente volte em setembro. Mas quer ficar por dentro do que está acontecendo, das datas e relembrando bons momentos dessa temporada, segue o SigAct no Instagram, @SigAct, @SigAct. E aproveitem, sigam também a SBS Brasil, @ACBS Brasil. No segundo semestre tem muita coisa, pessoal. Vai ter aí pelo menos mais 5 episódios para vocês, mas nós vamos ter também eventos importantes acontecendo. O encontro internacional vai acontecer esse ano em New Orleans, nos Estados Unidos, acontece em julho. Nós vamos ter o primeiro encontro da SBS Brasil presencial, que vai acontecer em novembro em São Paulo. Então tem muitas coisas rolando aí nesse mundo contextual. Não deixem de seguir, melhor dizendo, os canais oficiais, né, da SBS, do SIGACT, para estar informado aí sobre o que está rolando. E aguardamos vocês na audiência dos próximos episódios no segundo semestre. Até lá, pessoal. E agora, vamos receber a Laís. Laís Pereira, muito bem-vinda ao Podect. E o nosso costume é pedir para os convidados se apresentarem do jeito que mais gostam. Então, por favor, como tu gosta de te apresentar para quem ainda não está familiarizado com o teu trabalho. Muito bem. Primeiramente, muito obrigada, Tatiana, muito obrigada, Márcio, pelo convite, né, para estar aqui hoje com vocês no Project. Fiquei muito feliz pelo convite, acho que a gente vai bater um papo bem interessante, né, para todo mundo que estiver ouvindo. E eu sou a Laís Pereira, eu sou psicóloga desde 2012, sou analista do comportamento, tenho pós-graduação em análise de comportamento também, e trabalho, né, há 6 anos só com relacionamentos abusivos, na clínica e na Não Era Amor também, que a gente vai falar daqui um pouquinho, explicar um pouquinho para vocês o que que a gente faz, né? Não é só psicologia clínica, tem outros serviços também. Então, tenho me dedicado muito para o tema da violência nos últimos anos e tenho, antes de trabalhar com violência, já me dedicava bastante para análise do comportamento como um todo. Já podemos começar por aí, nos conta um pouquinho que é o trabalho, os diferentes trabalhos oferecidos no Não Era Amor. Aham. Então, a Não Era Amor, ela foi fundada em 2018, né, pela iniciativa da psicóloga Poli Abreu. A Poliana Abreu, ela foi pioneira, no tema de relacionamentos abusivos, né. Então, quando
lá em 2018 ainda estava muito escasso as pesquisas sobre relacionamento abusivo aqui no Brasil, poucos psicólogos falando sobre isso. A Poli fundou a Não Era Amor nessa época. Quando a gente pensa ali na fundação da Não Era Amor, ela vem como uma resposta a um problema social muito complexo e muito antigo. Violência contra as mulheres, relacionamentos abusivos não são um tema novo, né? Apesar de a gente, às vezes, sentir que falta pesquisa, falta conteúdo científico em muitos tópicos que envolvem o assunto, mas é um assunto que permeia a vida das mulheres há muito tempo, né? Quando a gente pensa na Não Era Amor, então ela vai ser criada em 2018 para atender principalmente as mulheres vítimas de relacionamento abusivo, mas logo ali, desde os primeiros anos da Não Era Amor, ela começa a abarcar um trabalho também com as psicólogas, então se torna um centro de formação de psicólogas para atendimento de vítimas de relacionamento abusivo, né? Então ela começa com esse carro-chefe de atendimento às vítimas, mas logo, muito rapidamente, começa esse processo de formação de profissionais, né? Então tem as primeiras formações ali, já no ano inicial da Não Era Amor, e depois, então, desse segundo, vamos colocar assim, dessa segunda área de atuação, que é com as psicólogas, a gente começa, então, um trabalho com as empresas, né? Então, a Não Era Amor, nos últimos anos, o que que ela vem sendo? Ela vem sendo uma empresa, de impacto social que trabalha tanto com vítimas de relacionamento abusivo, com psicólogas que querem se qualificar para o atendimento de vítimas, né? Então, em cada curso, em cada workshop, em cada formação que a gente tem, o foco é a capacitação dessas psicólogas e médicas também, médicas psiquiatras, né? Que vêm fazer o nosso curso. Até assistentes sociais também, às vezes fazem, para se qualificar também para atendimento. E o nosso trabalho com empresas, que é um trabalho de consultoria, é um trabalho de aconselhamento, de palestras, de formação de líderes, né? Então, a gente faz muitos serviços personalizados de acordo com o que a empresa estiver precisando, no entendimento de demandas de violência que acontecem ou dentro da empresa, por exemplo, entre colaboradores, mas também demandas que acontecem com mulheres e que vão impactar o rendimento delas no trabalho, né? Então, a gente tem demandas diversas de empresas que nos procuram e a gente busca atender de forma bem personalizada as empresas também, né? Legal, legal. Trabalho super importante. Super. Mas acho que podemos voltar, né, Tati, assim, uns passinhos para trás para te ouvir falar um pouquinho, Laís, sobre como tu definiria, com as tuas palavras, assim, né? Não precisamos aqui, né, nenhuma citação técnica, assim, mas para falar um pouquinho o que caracteriza o relacionamento abusivo. Antes só de você começar a responder, te pedir pra contar pra gente o que caracteriza o relacionamento abusivo e se ele é diferente ou igual a falar de um relacionamento tóxico, né? Porque eu Aham, vejo aham. os termos serem usados de um jeito intercambiável e eu não sei se eles são ou não. Então, pra gente já Uhum, uhum. esclarecer isso antes de começar. Muito legal, muito importante você perguntar isso. Quando a gente vê na mídia, e a gente vê muito na mídia, o termo relacionamento tóxico, é um termo que é do senso comum, vamos pensar assim. Se a gente busca na literatura, a literatura da psicologia, da psiquiatria, a própria literatura do trauma, ela vai trazer outros termos. Ela vai trazer violência entre parceiros íntimos, algumas literaturas vão trazer o termo relacionamento abusivo. Só que não, a gente não encontra tanto na literatura o termo relacionamento tóxico. Mas muitas vezes, tanto no senso comum ou até por pessoas que, né, que vão caracterizar, vamos colocar assim, o relacionamento abusivo, às vezes elas falam de relacionamento abusivo, só que elas estão falando da mesma coisa e escrevem lá relacionamento tóxico, né? Então, em termos de definição, a gente muitas vezes encontra as pessoas falando no senso comum, em posts do Instagram, em páginas em geral, elas estão dizendo, e quando a gente vai ler o que que é que elas estão dizendo que é um relacionamento tóxico, muitas vezes elas estão falando do que é um relacionamento abusivo, né? Mas por que que a Não Era Amor usa o termo relacionamento abusivo? Porque é o termo mais encontrado na literatura. E é um termo que, desde o início da fundação da Não Era Amor, ele foi escolhido porque quando a gente socialmente pensa no termo violência doméstica, que é o termo que o judiciário usa, né? É um termo que muitas vezes várias mulheres que não estão vivendo violência física não se identificam. Porque o que que a gente aprendeu socialmente? A gente aprendeu que violência física, violência doméstica é aquela violência gráfica, né? Aquela que está lá muito relacionada só com a violência física. Então,
se a gente traz violência doméstica, se a gente fala de Lei Maria da Penha, muito do jeitinho que a gente aprendeu na nossa história de vida, a gente não conecta mulheres que estão vivendo violência psicológica, por exemplo, ou que estão num processo de descolonamento da violência, né? Mulheres que estão vivendo ali sinais de violência que precisam ser conscientizados, porque eles podem escalonar, né? E vão escalonar para algo pior, mas que elas nem conseguem identificar, né? E aí elas vão achar que violência é só a violência física, sabe? Então, a escolha do termo relacionamento abusivo, ela foi proposital, para que mais mulheres conseguissem se aproximar e entender que relacionamento abusivo é algo muito além de só violência física, né? E aí, me atendo à pergunta de vocês, o que que é relacionamento abusivo, né? Muitas pessoas, a gente recebe vários questionamentos no sentido de, se alguém grita comigo uma vez, uma coisa isolada, é relacionamento abusivo? Ele gritou um dia só. A gente está dizendo de abuso. Então a gente precisa diferenciar. Eu começo dizendo que abuso é um ato isolado. É um ato que visa causar dor, danos emocionais, coerção, causar uma sensação de superioridade, né? Então, impor uma hierarquia de poder. Qualquer ato, qualquer atitude que dentro de um relacionamento entre, né, um casal, seja ele heterossexual ou não, um casal entre duas mulheres, entre dois homens, entre um homem e uma mulher, onde tem uma relação de poder ali estabelecida. E por isso, né, a gente vê que a maioria dos relacionamentos abusivos são entre homens e mulheres, por causa de várias variáveis aí culturais e sociais. A gente tem abuso, a gente vai dizer que abuso é quando isso é de forma isolada. Porque se a gente for pensar na nossa sociedade, se é uma sociedade que é fundada dentro do patriarcado, a gente não pode dizer que nunca vai ter abuso, né? Tipo assim, todo mundo é alecrim dourado, ninguém faz nada. Não existe isso, né? Então, se uma pessoa grita comigo uma vez, eu vou dizer que eu tô vivendo um relacionamento abusivo? Não. A primeira diferenciação que a gente precisa fazer é isso. Relacionamento abusivo não é um abuso isolado, é um abuso que acontece de forma repetida, dentro de um ciclo de violência, que causa danos que são progressivos, né? É um relacionamento em que tem uma hierarquia de poder, então tem uma vítima, a gente consegue identificar ali uma vítima quando faz uma análise mais bem feita. Essa pessoa que está em posição hierárquica de menor poder dentro da relação, ela vai ter dificuldade de sair, ela vai ter dificuldade de terminar, porque o relacionamento acontece dentro de um ciclo de punições, um ciclo em que essa pessoa é vítima de várias sequências de abuso que acontecem dentro do que a gente chama de ciclo da violência, né? Então, a base do relacionamento abusivo, se eu fosse definir, a base do relacionamento abusivo é controle e manipulação, o tempo todo. Não é uma coisa isolada. Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente está dizendo de um relacionamento que se constitui como base, a base dele é controle e manipulação. Mesmo que esse cara se comporte, né? Esse abusador, por exemplo, se comporte de uma forma que seja aparentemente, né, tenha uma topografia, como a gente fala na análise de comportamento, uma topografia carinhosa, né? Ele manda flores, ele leva essa mulher para jantar, ele faz várias coisas que parecem legais. Se a gente analisa dentro do relacionamento abusivo, isso é o que a gente chama de lua de mel. Faz parte do ciclo da violência. Porque quando a gente olha o que que aconteceu antes daquele jantar, daquela flor, daquele pedido de desculpa, teve uma briga. Teve uma briga, teve uma ruptura, essa mulher tentou terminar. Aconteceram várias coisas ali com características, né, dentro do ciclo da violência, características de abuso, e ele precisa ali trazer essa mulher de volta para esse ciclo. Então, até essa parte que parece boa, né, que as nossas pacientes vão chamar de parte boa, elas são também parte desse ciclo de abuso. Porque se é abuso escancarado o tempo todo, essa mulher reconhece que ela está vivendo um relacionamento abusivo e ela sai muito rápido, né? E a gente já responde uma outra pergunta que a gente recebe muito. Ah, mas por que que essa mulher não sai? Ela não sai porque é um ciclo de violência feito para fisgar essa mulher. É feito para que a vítima não perceba que é abuso, porque a coisa não é igual e se apresenta de forma topográfica igual todos os dias. Um dia ele tá de um jeito, um dia ele tá de outro, e ela acha que ele mudou, que ele melhorou. Ah, não, agora ele não vai fazer isso mais, ele me prometeu, né? Então, é um relacionamento que acontece com o ciclo da violência, tem um escalonamento, a gente vai conseguir identificar que tem uma hierarquia de poder,
tem danos à vítima, então a saúde dessa vítima vai estar prejudicada, né? Danos à saúde dela física, mental, profissional, da relação dela com os amigos, com a família, tá? Precisa ter todas essas características, essa desigualdade do poder entre um e outro, a base do relacionamento precisa ser controle e manipulação, a gente precisa ter esses danos visíveis ali na vítima, né? Para a gente poder dizer, não, tem um relacionamento abusivo. Então, uma série de critérios. Se uma paciente chega e fala assim, ah, ele foi grosso comigo um dia, eu, Laís, vou dizer que ela tá num relacionamento abusivo? Não, porque olha quantos critérios a gente precisa avaliar, né? A gente vive numa sociedade que está sujeita o tempo todo a essa cultura da violência. Então a gente pode gritar, a gente pode cometer um deslize, a gente pode, eu, Tatiana, Márcio, todas as pessoas que estão assistindo a gente, podem cometer atos de abuso, atos de violência, Sim. né? Em algum momento. Mas isso não significa que somos abusadores, ou vítimas de relacionamento abusivo. Porque o que vai importar para a gente avaliar é a frequência. E dentro de um relacionamento abusivo não tem trégua, isso está acontecendo o tempo todo. Mesmo quando a vítima acha que está numa trégua, que é o que a gente chama de fase de lua de mel dentro do ciclo da violência, ainda é violência. Porque é feito para que ela fique no relacionamento, né? É mais uma forma de manipulação e de sedução para essa vítima achar que está tudo bem e desistir do término, né? Laís, eu vou sair um pouco do script, eu vou te fazer uma pergunta que eu nem sei muito bem como é que eu vou formular ela. Talvez a gente pense um pouco Uhum, juntas. uhum, Quando você vai falando do ciclo do abuso, eu fico te uhum, ouvindo falar e eu ia te falar, e Laís, você pode explicar para os ouvintes do ciclo do abuso, porque eu acho que tem muito isso, né, do ciclo, uhum. que é o que a gente, na análise do comportamento, chamaria de um reforço intermitente, né? E aí ele vai Exato. virando tão viciante. Mas a dúvida que eu fiquei, é uma dúvida genuína mesmo, é a pessoa que é o abusador no relacionamento. É possível que às vezes ele não se dá conta de que ele tá sendo abusivo e ele também tá dentro desse esquema de reforçamento, sendo reforçado pelo comportamento da vítima, né? Eu fico pensando num reforço negativo, né? Para os dois, na verdade, que é um ciclo, é como se fosse uma engrenagem a sensação que eu fico, sabe? Que o comportamento de um encaixa no de outro, mas não sei nem como formular isso direito. Uhum, Faz uhum. sentido? Faz sentido, faz sentido. É por isso, Tati, que na Não Era Amor a gente não coloca as palavras intenção, a gente não coloca essa tonalidade de maldade, de que o abusador é maquiavélico, a gente não toca nisso. Por quê? Pode ser que sim, pode ser que ele esteja reproduzindo comportamentos que ele aprendeu, que foram tão naturalizados por ele que ele nem entende, ele nem se vê como um abusador, né? Ele não tá lá num quartinho pensando, hoje vou fazer isso, Tá. hoje vou fazer aquilo, hoje vou agir dessa forma ou não, né? Porque ele tá ali reproduzindo uma série de comportamentos que para ele já foram naturalizados. Mas, por isso que eu disse que a gente vai olhar para as consequências, né, daquilo que é feito. Porque mesmo que ele não saiba que o que ele está fazendo gera danos, os danos estão ali, né? Então a gente não vai dizer que o relacionamento é menos abusivo ou não, se esse abusador tem consciência ou não, Total. né? É super possível que muitas vezes ele não tenha mesmo consciência de tudo que está acontecendo, não tem essa visão, né, de fora, apesar de que muitos têm. Muitos abusadores têm essa consciência, né, de que são abusivos, mas outros não, podem não ter essa consciência completa, né? A forma que ele aprendeu a se relacionar. Mas mesmo assim a gente vai configurar como relacionamento abusivo, porque independe da intenção, né? Independe dele ter consciência ou não. É como na Eu, análise do comportamento a gente fala, né? Eu vou olhar Uhum. para a consequência de um comportamento para dizer o que ele foi, né? Se ele foi reforçado, se Uhum. ele foi punido, porque não adianta eu olhar para a topografia, para o que a pessoa fez, eu preciso olhar para qual é a consequência. Eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? É sem julgamento, é Exato. em termos descritivos mesmo. Em termos descritivos. Exatamente, exatamente. Mesmo que, mas eu não fiz por mal, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia que, né, que estava causando dor nessa parceira. Tá, mas a consequência são todos esses danos aqui, e eles existem, né? É muito interessante quando você fala desse esquema de reforçamento intermitente, porque assim, o ciclo da violência é esse morde-a-sopra, né, o tempo todo. E é esse reforçamento intermitente o tempo todo, que sim, gera vícios e gera vício até num ponto de vista que aí a gente sai um pouquinho da análise do comportamento e vai para a neurociência, né? São danos
cerebrais também, que vão vir como consequência do relacionamento abusivo, né? E cada vez mais a neurociência consegue provar esses danos através de exame de imagem. Então, assim, esses danos, eles estão lá e o reforço intermitente, ele tá lá também, né? Provocando toda essa dinâmica. Eu tava outro dia que eu tava tentando explicar pra uma amiga por que que é tão Uhum. viciante, né? Por que que a pessoa que tá num relacionamento que todo mundo que olha de fora consegue ver que é horroroso, a pessoa que tá dentro tá viciada, não consegue sair. Parece um adicto, né? Um adicto em drogas mesmo. E aí eu tava falando pra ela, falei, cara, sabe aquelas máquinas caça-níquel do cassino? É tipo isso, a pessoa tá jogando infinito, porque uma hora vem o reforço ele é muito poderoso quando ele vem. Principalmente porque ele é intermitente, ele é imprevisível. Então, eu só penso no ratinho apertando a barra, eu só penso na minha avó, vários anos atrás, apertando a maquininha caça-níquel no cassino, né? Exatamente, exatamente. E quando você fala, eu fico imaginando a cena, né? Imaginando cada paciente dentro do relacionamento ali, e elas descrevem exatamente isso, essa dificuldade de sair, essa dificuldade de simplesmente cruzar, vamos colocar assim, essa porta. É uma prisão sem grades, né? Muitas vezes a gente conversa, porque não é visível, quem tá de fora fala, é só abrir a porta e ir embora, é só sair, é só terminar. E para a pessoa, não, né? E quando você fala da força desse intermitente, ela é muito real, porque essa mulher, ela está em privação, né? Ela está em privação. Você falou do ratinho, e é exatamente isso. Você descreveu muito bem. Porque ela está em privação. O próprio cara, o próprio abusador, né? No caso, estou falando do cara aqui, porque é a maior parte dos relacionamentos abusivos, né? A gente pode descrever com o homem sendo abusador. Mas, claro que a gente não está aqui invisibilizando os relacionamentos, né? Fora da população hétero. Mas o que que acontece? A privação ela é criada dentro do próprio relacionamento. Então, ao mesmo tempo que esse cara priva essa mulher, ele vem e dá o reforço depois, né? Ele é quem entrega pra ela todo o mal, todo o sofrimento, mas ele é quem vai lá e às vezes E cuida, é né? Entre interessante aspas. até a gente pensar como o abuso ele pode vir. A gente pensa no abuso como uma posição positiva, né? No sentido de que ele pune, ele grita, ele briga, ele xinga. E às vezes é Uhum, a punição negativa também, né? No sentido com de certeza, tratamento de com certeza. silêncio, de restringir afeto. E aí é ele que pode dar de volta, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente pensa nessa privação, muitas vezes é uma privação até de toque físico, uma privação sexual, uma privação de reforço, de acesso a dinheiro, de acesso a afeto, como você disse, né? Então, não te abraço, não faço nada, fico longe de você, ou vou para minha casa, né? Quando moram junto, fica fora um tempo, deixa ela incomunicável, sem conseguir acessá-lo, e depois volta, né? Depois reassume ali o lugar. Então, na hora que esse cara volta, esse cara que ficou 5 dias fora, sem oferecer nada para essa mulher, como que ela vai estar, né? Claro que a gente está falando de uma privação muito grande, e na hora que ele vem, vai ser muito reforçador, né? Traz uma questão de ambivalência também, né? Para essa mulher, quando a gente está falando em talvez se afastar, né, desse abusador, que quem tá olhando de fora, geralmente, assim, a pessoa tem a expectativa de que isso não exista, né? Assim, tipo, de novo, né, eu tô olhando de fora, eu tô Tá. vendo que isso não tá fazendo bem, então, como é que essa pessoa vai ter ambivalência quanto a isso, né? Assim, e para quem, assim, acho que a maior parte do nosso público, nossa audiência é de psicólogos, assim, muitas pessoas estão familiarizadas, vamos dizer assim, com essa ideia de tomar a perspectiva do outro, né? Mas eu, por muitos anos, fui professor universitário e eu dava uma disciplina que se chamava Psicologia Aplicada ao Direito, assim. E falava sobre esse assunto, né, da violência e relações abusivas, tanto nas relações em relação às mulheres, quanto em relação a crianças e adolescentes, assim. Uhum. Não que isso não aconteça na psicologia também, tá? Mas assim, indo para fora da área da saúde, né, onde as pessoas não estão tão, né, dentro dessa lógica que a gente está, né, acostumado desde cedo numa graduação em psicologia, em medicina, enfim. Muitas vezes as pessoas vinham trazer argumentações desse tipo, assim, não, mas não pode ser, né? Se essa mulher tá nessa relação, ela deve gostar de alguma coisa disso aí que tá funcionando, né, do jeito que isso funciona. E, tipo, ó, de alguma coisa sim, né? Mas não da violência, né? Não é da violência que ela gosta, mas há uma ambivalência aí. E algo que chama mais atenção, eu acho que se a gente quiser fazer como paralelo, assim, né? É que quando a gente fala de violência contra crianças, às vezes é ainda mais gritante os saltos em defesa.
né? Ah, mas eu apanhava quando eu era criança, então não é possível que hoje tenha uma lei contra isso e coisas do tipo, que é a naturalização que tu falava, né? Que eu acho que nesse caso muitas pessoas viveram isso Uhum, na pele, então elas naturalizam muito, e ao mesmo tempo, de novo, né? Quando a gente vai pensar assim, as crianças também têm ambivalência, né, contra a cuidadores violentos, né? Porque é isso, eles dão cuidado, eles várias vezes também dão afeto, né? Mas também são violentos. Então, assim, geralmente da criança tu não espera algo diferente disso, né? Mas quando são adultos se relacionando, parece que não, então não pode haver ambivalência. Bom, adultos têm uhum. ambivalência também nas suas relações, né? Nossa, Márcio, muito importante isso que você trouxe, porque a ambivalência ela está presente o tempo todo, né? E a gente tem que lembrar que aqui a gente está falando é, do lado de cá, né? Eu como psicóloga, mas se a gente pensa numa vítima, muitas vezes ela não vai definir o parceiro dela como um abusador. Esse é o ponto. Ela não tá vendo, né? Ela nem enxerga ela enxerga ele como parceiro dela. Um parceiro que ela vai encontrar inúmeras justificativas pro comportamento dele. Então ela vai dizer, ele faz isso porque ele bebe. É o que ele conta pra ela. Ele fala pra ela: "Nossa, eu só te agredi aquele dia porque eu passei dar conta na bebida ou na droga." Então ela acha que o problema dele não é o abuso, é a droga e o álcool. Ah, então a gente tem que procurar um tratamento pra esse cara. Não, ele não é violento, é porque ele perde a linha quando ele bebe. Ou, ah, não, ele tem um trauma de infância. E aí, mais um mito. Ah, ele não é abusador, ele só tem um trauma e tá reproduzindo isso comigo. Ah, ele é um pouco estourado, é um pouco explosivo, ele tem problema de controle de impulso. Ah, então o problema dele é terapia, ele tem que fazer terapia, é isso. Então é muito difícil a vítima chegar nesse ponto de enxergar o que está acontecendo, de identificar toda essa dinâmica que a gente está descrevendo aqui, né? É muito difícil para a vítima que está dentro do relacionamento enxergar toda essa complexidade. Ela não enxerga esse cara como um abusador. Até ela conseguir enxergar é uma caminhada, né? E aí, quando ela consegue, às vezes, nomear, entender, peraí, o que eu tô vivendo aqui é violência, ela tá muito mais perto de sair, né? Ela tá muito mais perto de conseguir dar passos para sair. Mas a maior parte do tempo que ela fica é totalmente sem ter essa consciência, porque ela vai atribuindo, né, os comportamentos dele outras variáveis. Tem outras variáveis envolvidas. É a bebida, é o vício em jogo, ele desconta em mim uma raiva que ele tá do trabalho, porque ele tá passando por um problema, enfim. São várias desculpas, né? E o abusador, ele vai falar isso, ele vai jogar com essas variáveis, né? Eu fiz isso com você porque eu tava nervoso, porque eu tô passando por um problema no trabalho. Eu só te agrido quando eu bebo, eu só faço isso porque tá acontecendo isso e aquilo comigo, né? Então as variáveis, elas são trazidas pelo abusador, e ele faz uso delas o tempo todo, né? Tem uma narrativa aí, né? A narrativa nunca é eu sou violento, né? A narrativa sempre envolve elementos elaborados que tentam minimizar isso. Eu Exato, acho que às exatamente. vezes a pessoa até acredita nisso, né? E ela até tá vivendo esse montão de outras coisas, o que não tira que a consequência desse comportamento dela seja recebido ou vivido como abuso por parte da vítima, né? Exatamente. Outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava é do isolamento que a gente costuma ver em muitos casos de familiares e amigos, né? E aí essa pessoa, para Uhum. além de estar nesse relacionamento que tá super abusivo, que tá sendo super tóxico, que tá sendo super coercitivo, ela tá afastada de amigos, de família, de todo mundo que tentou meter o dedo. Que aí a gente costuma ver o abusador ou a abusadora no relacionamento fala, putz, eles são contra o nosso relacionamento, eles é contra a gente, eles não se importam com a Isso. gente, não querem nosso bem, não querem ter o bem. E aí essa vítima vai ficando isolada, 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 e tem cada vez menos pessoas de fora olhando e falando, puta, isso que tá acontecendo não é legal, você não deveria estar chorando assim todos os dias, você tá emagrecendo, você não tá ficando bem. E a pessoa tá sozinha vivendo isso, né? Não tem nem o apoio das pessoas em volta para conseguir trazer isso pra ela. Exatamente. E esse isolamento ele acontece por vários fatores, né? Alguns desses que você descreveu. E é isso mesmo que acontece. O abusador, muitas vezes, ele sabe, mesmo que ele não souber, né? Mesmo que ele não tiver consciência de, o que eu tô fazendo é violência e tudo mais, apesar de alguns, né, terem essa consciência. Mas vamos pensar no cara que não tem essa consciência plena e não se enxerga ali, né, como alguém cometendo violência. Ele sabe que pessoas de fora podem dar palpites. Ele sabe que o comportamento dele pode ser lido como controverso, talvez. Mesmo que, né, não seja classificado como abusador. Mas, as pessoas vão falar. Vai dar alguma coisa aqui, algum ruído. Então, é melhor que ela não conte pra ninguém.
né? Então, tem uma parte desse isolamento que acontece por estratégias e por comportamentos do próprio abusador que vai tentar criar um ambiente entre os dois, né? Então, não conta pra ninguém, não. Ah, eu só tenho você na vida, então nós dois contra o mundo, né? Aquela narrativa bem Total, romântica de total. tá todo mundo contra a gente, é inveja, né? É inveja do nosso relacionamento. Tem várias coisas que vêm, comportamentos que vêm desse abusador que reforçam esse isolamento, mas tem também o isolamento enquanto consequência das próprias vivências da vítima, né? Por exemplo, uma vítima que sofre abuso, ela desenvolve efeitos psicológicos, vários sentimentos como consequência, né? E um deles é a vergonha. A vergonha isola muito, né? Porque como que eu vou contar isso aqui que aconteceu e que eu tô em dúvida, tô vivendo a ambivalência, como a gente falou antes, de se foi violência, se foi querendo ou não, mas me doeu, mas ao mesmo tempo já tá tudo bem de novo, porque ele já pediu desculpa. Como é que eu conto isso pra alguém? E aí ela, por vergonha, não conta. Por sentir culpa, porque ela acha que foi ela que provocou, muitas vezes. A culpa é um desses sentimentos também que vai gerando esse isolamento, né? Porque se a vítima tá sentindo culpa, se ela tá sentindo vergonha, se ela tá confusa sobre o que tá acontecendo no relacionamento, como que ela conta para outras pessoas? Ela começa a se esconder. Se tem marcas no corpo dela, ou se tem marcas até físicas, como você citou, né? O emagrecimento, o rosto mais cansado, como que ela vai ficar exposta a outras pessoas, se outras pessoas vão perguntar, né? Vão, enfim, querer saber. Então, tem vários sentimentos da vítima que ampliam esse isolamento, mas tem também comportamentos de coerção e de manipulação do abusador que também contribuem para esse afastamento, sabe? Muitos relacionamentos antes deles começarem a escalonar esse aumento, né, do abuso, muitos abusadores investem nesse isolamento social como estratégia, né, de tentar mapear ali ao redor quem que poderia ajudar essa vítima e começar uma estratégia de afastamento mesmo, de começar a falar mal da amiga, de criar situações, né, para que essa pessoa se afaste das amigas mais próximas, da família. Às vezes é intencional e muitas vezes vem como uma consequência, né, dos próprios sentimentos da vítima. Mas esse isolamento é muito real. E ele atrasa, né, a saída da vítima do abuso, porque não tem ninguém para meter a colher, como você falou, né? Laís, eu achei que. Fiquei pensando aqui, te ouvindo, e que vale, acho que vale a pena destacar uma coisa que tu disse ali, né? Mas a Tati trouxe essas questões, né? De como, às vezes, a naturalização da violência na sociedade faz com que a gente naturalize algumas violências e, às vezes, um abusador não tem essa clareza de que o que ele tá fazendo é abusivo. Mas tu citou isso mais de uma vez já, né? Assim, mas muitas vezes tem. Né? Não sei se posso dizer isso, tu concorda, mas acho que na maioria das vezes, né? A gente está falando de casos em que a pessoa tem consciência de que ela está provocando, né, sofrimento, Acho que assim, né? Existem alguns que não, né? Mas existem números que sim. E aí isso envolve, né, outras elaborações, inclusive, desse processo, que, como essas que você está trazendo, né? Que é bom, né? Como eu me dou conta que isso é algo que, né, se as pessoas aqui, os amigos, os vizinhos, os familiares, né, ficarem sabendo, talvez isso comece a gerar alguma interferência, né? Então a gente também trabalha para que isso não seja falado e faz aí um Uhum, silêncio, uhum. ou, né, Márcio, eu outras acho que dá pra pensar ameaças. nisso que você tá falando, principalmente porque essa pessoa que tá dentro do relacionamento, de uma forma ou de outra, tá sensível ao que o comportamento dela provoca no outro, né? Então, como é que ela não tá percebendo que tá sendo coercitivo, Exatamente. que tá sendo abusivo, ou ela tá produzindo no outro, né? Que é isso que ela tá produzindo? E eu acho que uma coisa que eu costumo observar bastante é que a pessoa que é abusadora, ela costuma ser bem sensível ao que ela provoca no outro, né? Ela costuma ser bem atenta a isso, conseguir perceber muito bem os detalhes na expressão facial, em como ela provoca os... Porque às vezes o abuso ele é muito sutil, né? Às vezes a manipulação ela é muito sutil e quem vê de fora nem consegue enxergar que é uma manipulação, é um jeito de escrever um pouco mais seco, um pouco mais grosso, um jeito de falar que quem tá dentro do relacionamento sabe o que tá acontecendo e consegue perceber, e às vezes quem tá de fora nem nota do tamanho da sutileza. Exato, exato. E uma das Muito coisas sutil. até que eu ia acrescentar, desculpa, Laís, que também são coisas que eu já li sobre, assim, né, alguns autores citando, de que também não é raro, inclusive, que alguns desses abusadores sejam pessoas com boa habilidade social, assim, né, que são Total. pessoas que, né, no contexto público parecem, né, pessoas muito amigáveis, né, que não necessariamente isso é aquela coisa gritante de uma pessoa que é violenta em todos os contextos, né? Não, não, não mesmo. E isso é um ótimo disfarce, né? Um ótimo disfarce. Porque se esse cara é um pastor,
É um cara da igreja, um cara legal, um cara que os amigos podem contar, super sociável. Ele não é o monstro que a gente foi ensinado a pintar, né? O monstro que passava na televisão não é. O abusador que a gente está falando aqui e que está presente na maioria dos relacionamentos abusivos é um cara que passa muito facilmente em todos os locais. Ninguém fala que ele é um abusador, não está escrito na testa dele. E por isso que é tão importante a gente estar atentos, enquanto sociedade, a essas sutilezas da violência, porque não está escrito na testa dele que ele é abusador. Ele é o cara que pode estar em qualquer lugar. Ele está trabalhando, ele tem a carreira dele, ele é um ótimo profissional, não é abusivo lá no trabalho, porque ele sabe que lá no trabalho ele vai perder emprego. Não abusa dos amigos, porque ele sabe que os amigos também não vão aceitar, né? Mas dentro, por isso que eu falei lá no início sobre aquele termo da hierarquia de poder. Dentro do relacionamento com a parceira, ele se sente superior. Ali ele sente que ele pode descarregar a violência toda que ele guarda, às vezes, até de outros contextos, sabe? E a vítima se torna o saco de pancada dele. Então, tudo que ele vai guardando, às vezes, de sentimentos de outros contextos que ele entende que lá vão ter consequências, dentro desse relacionamento amoroso, em que ele entende que ele é superior à vítima, aqui eu posso descarregar, aqui eu posso ser violento. E não tem testemunhas, né? É uma relação que acontece privada. Na rua, e a gente vê isso acontecendo muitas vezes, e outra pista que a gente tem do tanto que esse cara tem consciência, é que eu recebo muito relato, tanto de pacientes quanto de seguidoras, dizendo assim: nossa, na frente dos outros ele me trata tão bem. No restaurante, ele é ótimo. Como que ele não sabe tratar bem? Ele sabe tratar bem, então ele sabe o que é esperado. Porque lá no restaurante ele cuida, ele entrega a blusa, ele pergunta o que ela quer comer, ele se preocupa com cada detalhe de como que ela tá, como que ela não tá. Porque ali ele tem uma plateia de pessoas jantando junto ali, na saída, né? Vamos pensar entre amigos. Ou na casa da sogra. Chega dentro de casa, fechou a porta, aí é outra pessoa. Então, peraí, tem uma consciência ou não tem, né? Por que que ele age diferente no público e no privado? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Lund Bancroft, que ele estuda o comportamento de abusadores há mais de 30 anos. E ele fala exatamente sobre esse tópico que vocês trouxeram, sobre a consciência, né, ou não, porque ele fez várias pesquisas durante esses 30 anos, e em algumas pesquisas ele justamente brincava com essa ideia do quanto eles tinham consciência dos abusos ou não, né? Porque ali no verbal, no comportamento verbal, não, eu não sei o que eu tô fazendo, não, né? Eu machuquei ela? Não, não fiz isso e tal. Sempre essa esquiva, né? De se responsabilizar pelo próprio comportamento. E aí ele fazia algumas dinâmicas de grupo que ele descreve nos livros dele, e ele ia vendo o quanto realmente eles estavam mentindo, né? O quanto realmente tinha de mentira. Até no momento que era para fazer terapia, né? No momento que era para eles contarem ali enfim, se responsabilizarem pelo que eles estavam falando, né? Então, ele vai contando no livro várias dinâmicas que ele pegou cada um dos abusadores em mentiras, em histórias, das tentativas, ele vai descrevendo no livro as tentativas de manipulação dos abusadores com os próprios terapeutas ali da equipe do Lund, né? Então, é bem interessante porque desmonta muito do que a gente, às vezes, acredita, sabe? Que são mentiras que os próprios abusadores contam, né? Então, muito do que. E eu entendo exatamente de onde vem, sabe? Muita gente pergunta, né? Essa pergunta é muito recorrente, mas eles têm consciência ou não? É porque eles são tão manipulativos que eles fazem a gente, às vezes, até ter essa empatia com eles, de ai, tadinho, ele não sabia o que estava fazendo. Porque eles são bons em convencer, né? E aí, no livro do Lund, ele traz justamente essa verdade que escancara na cara da gente, sabe? Que é colocar o leitor ali de frente com o livro, de peraí, você pode estar sendo manipulada pela narrativa do abusador, né? Que vai te dizer e que vai chorar e vai se arrepender, entre aspas, e dizer que não sabia o que estava fazendo, né? Então tem vamos colocar assim, essa camada que é bem importante também. Trazendo um pouco para a prática clínica e para intervenção, pensando em casos de Aham. relacionamentos abusivos, assim, como tu vê o papel da análise do comportamento, da terapia de aceitação e compromisso, né? Quais são os elementos aqui que podem ajudar, né, os terapeutas e quem trabalha, né, com pessoas que estão passando por relacionamentos abusivos ou que passaram por relacionamentos abusivos? Uhum. Quais são os acréscimos que tu acha que a gente tem, né, dessas abordagens ao tratamento, né, desse fenômeno, dessa situação? A análise do comportamento, ela traz pra gente uma clareza muito grande
e eu entendo, né, que por isso que ela é a abordagem que a gente, vamos colocar assim, segue para trabalhar com relacionamentos abusivos dentro da Neuroamor. Todas as psicólogas que são do nosso time trabalham com análise de comportamento, né? Algumas mais voltadas para a ACT, outras mais aplicam mais a FAP dentro da clínica, né? Mas todas nós somos analistas do comportamento, porque a gente acha que é uma abordagem que realmente ajuda a gente a entender esses fenômenos que vão atravessando, né? Então, fenômenos tanto ontogenéticos como culturais, história de vida. Então, esse cruzamento de fatores, a gente consegue fazer análises funcionais e conseguir entender toda essa complexidade do que a gente está falando aqui hoje, né? Então, se o relacionamento abusivo é um fenômeno tão complexo, a gente acha, não estou aqui fazendo, né, demérito de outras abordagens, não é isso, mas é uma abordagem que a gente se identifica porque a gente entende que ela tem ferramentas justamente para a gente compreender essas variáveis que são múltiplas e que estão interferindo ali no fenômeno, sabe? Então a gente o tempo todo está olhando para cultura, então vamos olhar para essa cultura, como que a gente pode atuar na cultura, e aí daí que vem também, né, o nosso trabalho com a sociedade, quando a gente faz conteúdo informativo, quando a gente vai para as empresas, quando a gente faz palestras na escola que chamar a gente, na universidade que chamar a gente está indo, porque a gente entende que é a forma que a gente tem de atuar para o futuro, sabe? De plantar sementinhas para mudar o pensamento da nossa sociedade, né? Para desnormalizar, vamos colocar assim, essa cultura de violência. Né? Então, quando a gente planta as sementinhas, a gente está olhando para essa base, né? Quando a gente atua com a paciente ali, a gente está olhando para esse fenômeno individual, né? Mas o tempo todo olhando para o coletivo. Então, a análise do comportamento dá para a gente uma visão mais ampla do fenômeno, sabe? Eu falei aqui, né, algumas coisas de outros autores, falei da neurociência também, e claro que a gente não é ingênua de achar que a análise do comportamento sozinha dá conta de tudo, né? Então, a gente está bebendo o tempo todo da fonte da neurociência, a gente está trabalhando em conjunto com psiquiatras que às vezes vão precisar atender essa paciente, né, para cuidar de fatores biológicos ali, de modificações que foram feitas, né, através da vivência do relacionamento abusivo, então deprimiu como consequência de um relacionamento abusivo e vai precisar de uma medicação, desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático pós-relacionamento abusivo e às vezes a medicação vai ser importante. Então a gente não é ingênuo de achar que a análise do comportamento dá conta do fenômeno sozinho, né? A gente precisa de outras áreas, do direito, da medicina. Só que dentro da nossa prática, a gente entende que a análise do comportamento ela traz para a gente essa visão ampla do fenômeno e ferramentas práticas para a gente pegar na mão dessa vítima e ajudá-la em cada etapa, sabe? A gente, dentro da Não Era Amor, tem uma metodologia de atendimento com etapas e com fases, né? Pensando em cada momento que essa mulher vai viver, desde a identificação, né, de se está em violência até a saída, vamos pensar assim, e até o pós também, que é esse processo de recuperação. E essa metodologia, ela foi pensada toda baseada na análise do comportamento, sabe? Boa parte dela. Porque justamente baseada nessa análise funcional que a gente vai conseguindo fazer dos casos, né? E vendo os padrões. Então, a análise do comportamento ajudou com que a gente conseguisse estabelecer uma metodologia que hoje a gente consegue replicar. Sabe? Um atendimento que a gente consegue entender que faz sentido e que dá frutos, sabe? E que traz resultados terapêuticos, né? E aí, se você me pergunta, né? Indo um pouquinho além do que a gente está falando aqui, mas você me pergunta qual que é o cerne, né? O que, que de mais valioso a análise de comportamento traz? O foco na relação terapêutica, sabe? Pensando na clínica. O que as abordagens contextuais nos trazem para a clínica é muito valioso porque a gente vê o poder que a relação terapêutica tem na mudança, das clientes, assim. O nosso trabalho não é cobrar que essa paciente saia do relacionamento abusivo, né? Tanto que não é nenhum objetivo da nossa metodologia, sabe, de atendimento, que essa paciente saia, né? Quando a gente cobra término de uma paciente, a gente, na verdade, não está ajudando ela, que é o que muita gente de fora faz, né? Às vezes uma parente, uma amiga fala, nossa, termina com ele. E isso não tem benefício, né? Cientificamente, a gente vê que não é esse o caminho, cobrar a vítima de sair. Então, a gente não faz isso na terapia, esse não é o objetivo, né? O término, mas acaba sendo uma consequência. Acaba que muitas das nossas pacientes terminam com uma consequência de um trabalho feito ancorado dentro da relação terapêutica, né? Em que essa mulher ela vai seguindo dentro da terapia e vai compreendendo
muitas coisas importantes que vão dar para ela, vamos colocar assim, ferramentas para um término, sabe? E não só para um término, né? Para manutenção desse término e para depois a sua recuperação. A Tati estava com a mãozinha levantada ali. Eu tava com a mãozinha levantada, pensando antes dela ter falado sobre o vínculo. Eu acho que vou fazer um gancho e falar sobre o vínculo, mas eu fiquei Uhum. pensando também na análise do comportamento, que ajuda a gente a identificar, tá bom, essa paciente deprimiu. Por que ela deprimiu? O que que estava acontecendo lá, né? Eu fico pensando nos modelos de Exato. desamparo aprendido, de estresse crônico moderado, que é isso que a gente vê essas pessoas passando dentro de um relacionamento abusivo, né? E é isso, a análise do comportamento também ajuda a gente a olhar para esse fenômeno, entendeu? Tá, essa pessoa deprimiu. Não é que ela deprimiu, ela deprimiu porque ela estava num relacionamento abusivo. O Não, que estava acontecendo aham, dentro dessa relação com esse organismo que levou ele a deprimir? E aí, beleza, depois que ele deprimiu, a gente precisa de um psiquiatra, eu preciso pensar na neurobiologia, em tudo que está acontecendo, mas a análise do comportamento dá pra gente um fundamento para entender que processos levaram a essa depressão. exato, exato, Inclusive, exato. pra gente tirar essa pessoa de um estresse crônico moderado, quais eram os estressores? Se eu penso lá no ratinho, na gaiola, que hora fica torta, hora fica gelada, hora fica molhada. O que que são o gelado, molhado, torto na vida dessa pessoa? Como é que a gente começa a tirar os estressores e colocar outras coisas reforçadoras? Como é que eu começo a enriquecer, fazer o enriquecimento ambiental, como a gente fala, né? Quando a gente pensa em termos bem analítico-comportamentais para essa pessoa. E eu acho que nesse sentido, a análise do comportamento continua servindo como bússola, né? E até Com como, certeza. sei lá, como dicionário, como tradução, Sim, sim. para a gente olhar para os fenômenos, explicar os fenômenos que a gente vê acontecendo, né? Exatamente. E eu falo que é uma análise funcional feita minuto a minuto, né? Porque esse relacionamento, muitas vezes, ele roda muito rápido. Uhum. Então, a gente vai fazer essa análise que você falou, pedacinho por pedacinho, né? O que que aconteceu hoje? Tá, o grito de ontem é o mesmo de hoje? Não, hoje tá Total. diferente. Hoje não é o grito de ontem. Peraí, o que que aconteceu hoje? Então, hoje a gente tem que refazer a análise toda de novo. Aquela de ontem já não serve. Ontem foi outro grito, então vamos guardar essa. A de hoje foi outra coisa. Ele falou um negócio diferente. Ele nunca falou isso E antes. aí, quando se fala do vínculo, eu acho que tem que ter muita sabedoria para levar esse vínculo, né? Porque um pouco da experiência que eu tenho é que se a gente se coloca, assim como outras pessoas na vida dessa vítima, como muito avesso a esse namorado, a essa namorada, você vai ser tirado da vida desse paciente. Ele vai ser, putz, esse é o terapeuta doido que tá contra a gente agora, e em um segundo você vai ser cortado. Então tem que ter muita sabedoria para entender que o vínculo ele é soberano, né? Sabe quando eu me lembro, uma das primeiras coisas que eu aprendi em psicologia era alguém parafraseando Roberto Banaco, que a gente entrevistou outro dia, Aham. falando qual é o objetivo da primeira sessão. E aí os alunos começam, né, pegar histórico, entender o que está acontecendo, fazer uma análise funcional. E ele fala, não, é fazer essa pessoa querer voltar na sessão seguinte. Então, Maravilhoso. é Uhum. isso, quando a gente fala do vínculo, o vínculo é a boia salva-vidas que eu vou garantir que eu consigo ajudar essa pessoa. E se eu não trabalhar nesse vínculo, se eu não estreitar esse vínculo, se ela não tiver confiança de que, cara, eu tô com você. Se você decidir ficar nesse relacionamento, eu vou estar do teu lado. Eu vou estar com você aqui. Você não me perde. Sem julgar. Porque eu vejo isso Aham. acontecer muito também, né? Os amigos que, putz, essa minha amiga estiver ouvindo, ela vai rir disso. A gente era criança, a gente tinha tipo 14 anos, e uma amiga minha, a gente tinha talvez 16. E uma amiga minha saiu de um relacionamento que era super tóxico, super abusivo. E aí ela saiu e foi, tipo, incrível fazer ela sair. E de repente ela voltou. E eu me lembro de ficar muito brava com ela. De ficar muito brava, de ter vontade de parar de falar com ela, de falar, cara, enquanto você não sair de novo desse cara, eu não volto a falar com você. Porque as pessoas da vida da vítima também estão super envolvidas nesse relacionamento, também estão nessa montanha-russa. Então, um pouco do papel do terapeuta talvez seja, né? Tô falando que é, mas não sei, você vai saber me dizer melhor. É fazer com que o vínculo permaneça estável, permaneça confiável e não esteja implicado nessa montanha-russa que é o relacionamento, né? Porque a hora que o terapeuta super se implica, ele vira quem entrou as pessoas da vida, ele começa a ter uma agenda própria de querer tirar a vítima a qualquer custo. Faz sentido. Uhum. Faz muito sentido. Muito sentido. Você foi falando, eu fui te ouvindo, e eu fui pensando que é a habilidade desse terapeuta de criar um vínculo seguro, né? Total. De trazer segurança para essa vítima de aconteça o que acontecer, ele pode brigar comigo, o abuso pode escalonar, ele pode entrar numa lua de mel gigante comigo, aconteça o que acontecer, minha terapeuta tá lá. É.
minha terapeuta tá lá e ela não vai me olhar diferente, ela não vai falar que eu tô demorando a terminar, ela não vai falar que eu tô atrasada, que eu já devia ter feito X ou Y, Z. Ela vai estar junto comigo, pra E é gente muito entender. interessante, porque eu vejo muitas pessoas que estão no lugar de amigo Uhum. falando: ai, mas esse terapeuta tá passando a mão na tua cabeça, mas ele é muito mole. Se eu fosse ele, já te mandaria sair desse relacionamento mais rápido. E a verdade é que, cara, o terapeuta, talvez ele saiba o que ele tá fazendo, né? Se a gente fica nessa, mandando um monte de regra, mandando a pessoa sair, o que a gente faz? A gente perde o vínculo. A pessoa para de contar, a pessoa se afasta. Exatamente, exatamente. E uma coisa interessante que você trouxe, quando você falou, né, que esse terapeuta precisa ter sabedoria para construir e levar esse vínculo. E essa sabedoria, ela vem dessa união, né? Vamos colocar assim, dessa união de técnica, mas também com compaixão, com presença, com humanidade compartilhada, né? Com muito acolhimento. Mas ela não é só uma habilidade técnica, né? Ela vai muito além de só querer aplicar, vamos colocar assim, técnica, porque senão é o que você falou. O paciente vai embora, né? O paciente vai embora. E aí, quando você fala dessa sabedoria, é sempre andar nesse limite e fazer a análise do caso sempre muito bem feita, né? Passo a passo, por quê? Vão ter momentos que esse terapeuta às vezes vai precisar ser mais diretivo, sim, porque essa paciente está em risco. Então, por que que esse terapeuta precisa ter conhecimento do padrão de escalonamento desse relacionamento? Precisa conhecer, né, até onde esse abusador pode ir. Esse terapeuta, por mais que ele não fale nada para essa paciente, mas dentro das análises desse terapeuta já está feito. Quem que é esse cara? Qual que é a análise de risco? Esse cara tem arma, não tem? Ele é perigoso, ele tem dinheiro, ele pode, né? Ele tem acesso a coisas que vão tornar ele mais perigoso. Então, essa análise, ela é feita de forma muito silenciosa por esse terapeuta, mesmo que a vítima nunca fique sabendo que está tudo, né, feito, para que essa terapeuta saiba a hora de ser mais diretivo, a hora em que não vai dar só para acolher e esperar o tempo da vítima, porque às vezes essa vítima vai precisar ser retirada de casa rápido, vai precisar fugir, porque a gente está falando de riscos reais à vida em muitos casos, né? Então, essa dança, né, como é um tema muito complexo e sensível, porque envolve realmente riscos, muitas vezes a gente precisa ser diretivo, sim, mas na hora certa, como você falou, na hora certa, do jeito certo, né? Porque senão, claro, se isso for feito, né, numa hora errada e numa hora que não precisa, a gente só vai fazer se afastar mesmo da Você terapia, perde né? acesso a ela, você perde acesso a tudo, né? A gente poder Exatamente, ajudar. exatamente. E Uhum, eu estava uhum, encaminhando aqui na minha mente, né, uma pergunta, e acho que de certa forma tu até já respondeu, ou pelo menos boa parte dela, né, mas porque uhum, quando a gente pensa em ACT, a gente pensa bastante em aceitação, né, tá no nome lá, né, mas a uhum, gente sempre fala em aceitar, exceto o que não é aceitável, né, não dá para aceitar o inaceitável, e aí eu ia te perguntar um pouco sobre esse sim, limite também, né, eventualmente aparecem, imagino, relatos, né, dessas mulheres que envolvem riscos, né, importantes e elementos que não podem ser banalizados, né, não podem ser minimizados, né, dentro de um ciclo de violência que favorece que se banalize, que se minimize, a vítima banalizar, não sei se é a palavra talvez não seja adequada, mas minimize de alguma forma ou naturalize, talvez seja a melhor palavra, né? uhum. Como é para terapeuta, né, fazer essa distinção entre coisas que são, vamos dizer assim, né, ok, isso faz parte do processo da vítima e é importante eu poder acolher isso para esse outro movimento que às vezes precisa aparecer de não, isso aqui não é, eu preciso ser mais diretiva, né, e mostrar para ela de que é um limite perigoso acontecendo aqui, né. Sim, sim, importante. Quando eu falei antes, né, sobre a metodologia, por que que a gente estrutura em algumas fases? Porque a gente entende que essas fases, por mais que elas não aconteçam, né, de forma, vamos colocar assim, linear, porque não tem como, cada pessoa é única, elas ajudam a gente a situar e sempre lembrar o tempo todo de situar essa paciente em que momento que ela tá. Que momento que ela tá? Ela chega tendo consciência do relacionamento ou não? A gente precisa construir essa consciência. Porque a metodologia ajuda a gente a ir guiando um pouco para saber a hora certa de fazer cada coisa, né? Saber a hora certa de fazer cada intervenção. Então, quando a gente pensa nisso que você falou, né, de não aceitar o que é inaceitável, a gente precisa pensar em conscientização, sabe? Tem uma fase da terapia que vai ser importante a gente fazer psicoeducação com essa paciente para ela entender o que que é abuso, o que que não é abuso, se ela tá num relacionamento abusivo ou não. Mas não é a gente terapeuta que vai entregar tudo para ela e essas respostas prontas. Ela vai construir isso e a gente vai ajudando a guiar.
com materiais, com dicas. Nossa, eu vi esse filme aqui, você assistiu? Às vezes a paciente fala. Ah, uma amiga minha me indicou uma série. Nossa, vamos conversar sobre essa série. A gente não tá falando só sobre a série. A gente tá falando de coisas que ela identificou lá e que ela associou com um sentimento que ela já teve, com uma vivência que ela já teve. E aí, nessa fase de psicoeducação, a gente vai falar disso, né? Ah, mas então você viu alguma semelhança? Ah, legal. Então a gente vai construindo com essa paciente um caminho seguro para ela mesma chegar nessa conclusão. Eu posso contar nos dedos, de verdade, pacientes que eu tive que fazer uma intervenção direta e dizer, olha, você está num relacionamento abusivo. Não, porque isso é tecido e construído dentro dessa fase de psicoeducação. Da própria paciente dizer, nossa, eu assisti um conteúdo, eu vi uma palestra que você deu aquele dia lá na faculdade, eu fiquei assistindo no YouTube, eu fiquei pensando que aquele ali é meu relacionamento. E você falou lá que era relacionamento abusivo. Então, quando a gente produz conteúdo, é uma forma também de ter esse colchãozinho, sabe? Porque aí não precisa da gente falar. A gente dá exemplos, elas mesmas se identificam e se você indica às vezes um conteúdo ou elas mesmas por conta própria buscam, elas encontram lá algumas semelhanças e algumas respostas, né? E elas mesmas trazem e a gente vai fazendo é, esse jogo da psicoeducação, sabe? Porque a própria paciente, ela muitas vezes, quando procura terapia, por mais que ela não saiba nomear o que ela está vivendo, tem um incômodo ali, tem uma dor ali, tem uma coisa que está incomodando, né? E às vezes ela espera que vai encontrar uma resposta diferente, mas tem alguma coisa ali que deixa a pulga atrás da orelha, né? E aí, essa fase de psicoeducação é muito importante, justamente porque nela a própria paciente vai chegar na resposta dela de: peraí, o que eu tô vivendo é abuso. Sem precisar de o terapeuta ser diretivo e falar: olha, isso aqui é abuso, né? E aí, é claro que muitas vezes, né, a gente, vamos colocar assim, precisa ser mais diretivo, como eu falei, na questão dos riscos, né? Mas sobre identificação, geralmente a gente vê na clínica, Márcio, muito tranquilamente esses limites sendo estabelecidos, sabe? Porque a própria paciente consegue, muitas vezes a gente vai ajudando ela a discriminar. O que a gente vai fazendo é um treino discriminativo com ela, né? Mas isso aqui é aceitável. Mas peraí, isso aqui foi. O que que você sentiu? Ah, mas peraí, esse sentimento então foi maior? Foi mais intenso? Mas esse grito, como é que foi esse grito? Como é que foi essa sensação? Se a gente explora o sentimento, explora o que causou nela, explora cada, né, uma dessas ocasiões, a gente vai conseguindo estabelecer esse limiar, né? Isso aqui é tolerável, não, isso aqui não, isso aqui doeu. E a gente vai acolhendo e vai, né, validando e dizendo para ela que, peraí, então, essa dor aqui existiu, né? Você tá me dizendo que doeu. Então, peraí, a gente tem aqui uma coisa. Então, não fica uma coisa só do terapeuta, né? Dizendo, ó, isso aqui é abuso tecnológico, isso aqui né? A gente não fica lá lendo Lei Maria da Penha de forma, sabe, diretiva com a Vai paciente, construindo né? conjuntamente, né? Sabe quando a gente fala pro cliente, eu não sei mais da tua vida do que você, tô vendo de uma outra Exato. perspectiva. E é isso, às vezes o cliente ou a cliente ela não sabe nomear, tô vivendo um relacionamento abusivo, ou ela tá sendo abusivo comigo, tá sendo manipulador. Mas se a gente parar pra olhar, como é que a gente sabe que isso tá acontecendo? Porque ela tá trazendo. E se ela tá trazendo, ela sabe o que ela tá vivendo, ela sabe que tá aversivo, ela sabe que não tá gostoso, ela sabe, por algum motivo, são essas as coisas que ela tá trazendo, por isso que ela tá vivendo. E eu acho que contar para essa cliente, cara, algum alarme estava soando em você. Você estava percebendo. Tirar ela de um lugar também de vítima em defesa que é muito desempoderador, né? Que é muito. Sim. Que eu acho que é importante de ser reconhecido, né? Você tá sendo uma vítima, você não é culpada pelo que tá acontecendo, você não tá ferrando esse É, relacionamento, mas também é importante dizer, você tá percebendo. Você não estaria aqui me contando. Eu só sei dessas coisas porque você tá trazendo pra mim. Então é isso, você é perfeito. expert na tua própria vida, você tá conseguindo perceber que isso não tá legal. E eu acho que isso, inclusive, empodera pra pessoa conseguir sair, né? Com certeza. Quando ela sai, né, quando ela consegue ter clareza para começar a sair do papel de vítima, ela começa nessa jornada de É. fortalecimento, né? Para conseguir achar as saídas do relacionamento. Porque o relacionamento, sim, ele vitimiza. Só que a pessoa vai começando a entender ali com a terapia, né? E com a rede de apoio também e tudo mais. Ela começa a entender que, ok, ela é vítima naquela situação, mas ela não é vítima da vida inteira. Né, que eu acho que é uma distinção muito importante, sabe? Porque às vezes a paciente se sente muito fragilizada porque ela sente que ela tá sem saída na vida.
né? Muito conectado com aquilo que você trouxe antes do desamparo. Vai virando um desamparo. Eu eu tento, nada que eu faço dá certo. Exatamente, E eu acho exatamente. que a E gente ela entra em vê desamparo. isso principalmente quando a pessoa começa a tentar sair do relacionamento. E aí ela vai, ela Uhum, consegue terminar. Aí ela volta. Aí ela termina de novo. Aí ela volta. E aí isso dá um desamparo muito grande, né? Porque a sensação de, cara, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, eu não tenho o que eu fazer. exatamente, exatamente. E quando ela tenta sozinha, né, sem rede de apoio, sem orientação adequada, sem saber, sem fazer essa análise, né, prévia do que vai acontecer, o que esse abusador Total. vai tentar fazer, o que ele pode tentar fazer, os riscos que está correndo, fica muito mais difícil mesmo, porque o abusador, né, vai tentar, claro, manipular de todas as formas para essa vítima voltar, né? Muito importante isso que você trouxe, Tati, e é realmente assim, né? Porque se essa mulher tenta várias vezes, ela vai se enfraquecendo, ela vai sentindo que ela não dá conta mesmo, né? E isso é muito perigoso, porque ela vai perdendo a fé nela mesma, né? A fé nela Exatamente. mesma. Laís, eu acho que ajudar a pessoa que tá saindo do relacionamento a identificar o que vai acontecer é importante, Isso, né? exato. Porque ajuda a não cair nas manipulações. Então é isso. Você vai ser cortada totalmente. Ele não ou ela não vai voltar a entrar em contato, porque é um jeito de te manter em completa privação de qualquer outra coisa que ela possa te dar de qualquer afeto. E aí você. Aquilo que eles chamam de breadcrumbing, né? Que vão ficar vindo migalhas afetivas para você voltar a pescar. E ajudar a descrever isso ajuda a pessoa a não cair cegamente nessas armadilhas que vão acontecer no término, né? Exatamente. Essa descrição, né, das contingências, do que vai acontecer depois, faz parte da terapia, né? O planejamento de término, se a paciente fala, olha, eu quero terminar, não é uma decisão da terapeuta, não é uma coisa imposta, né? Mas se a cliente fala e a gente percebe que ela está pronta para isso, e ela diz, olha, eu quero terminar, quero começar a planejar meu término, essa fase da descrição das contingências do que o abusador vai fazer é uma parte, vamos colocar assim, das sessões, né? Super. E muito importante, muito, para que ela vá se preparando para para tudo que vai acontecer, né? Para o turbilhão de coisas que esse cara vai fazer, de comportamentos e de pressão, né? E de coerção que ele vai tentar É aplicar isso, e sobre que ela. às vezes são não comportamentos. Não comportamentos num sentido bem figurativo, mas Sim, de que não vão ser adicionadas coisas aversivas. Vão ser isso retiradas vai ser, coisas, né? Então, exatamente. Vai ser uma punição negativa, vai ser exatamente. uma extinção, né? Uhum. Exatamente. E aí, é isso, né? Muita gente pensa, putz, ela saiu do relacionamento, agora resolveu. Posso relaxar. E a Não, verdade é que a gente sabe que não. Que na hora que a pessoa, que a vítima sai do relacionamento, talvez seja o período que ela tem mais risco de recair e voltar. E essas recaídas são normais. E o terapeuta falar sobre isso é muito importante também, né? De que eu não vou te julgar se você recair. Faz parte, faz sentido e tudo bem. A gente vai retomar e a gente vai sair disso de novo se precisar, quantas vezes for necessário. exatamente. É muito comum, né? É uma característica do relacionamento abusivo esse término e retorno, né? Faz parte do ciclo da violência. Até o término definitivo, tem vários términos de ioiô e retornos para esse relacionamento, né? Porque o ciclo da violência, viver, né? O ciclo da violência, viver um relacionamento abusivo gera vários danos, como a gente foi falando ao longo da nossa conversa, e esses danos, eles dificultam a manutenção do término, né? Se o cérebro está afetado, se houve um vício, né, e uma dependência ali, uma sensação de dependência que foi criada dentro daquele relacionamento abusivo, essa vítima vai ter dificuldade de manter esse término. E esse abusador ainda está ali, né, pressionando para que ela volte ou fazendo um esquema de extinção ou de desprezo que ela vai ser afetada por ele. Como que, né, como que é difícil manter esse término? É muito difícil mesmo, né? Total. A gente tem pacientes que às vezes descrevem uma sensação de abstinência física Sim. até, sabe? De Uhum. dor física, de adoecimento, de queda de imunidade, Uhum. de uma dificuldade muito grande, né? E é muito real isso, né? Ter espaço na terapia para falar disso, sem se sentir culpada, é muito importante. Porque às vezes é o único espaço em que essa vítima vai, né, ter para falar disso. Tem uns vídeos, quem tá assistindo a gente, e você, Tati, e você, Márcio, já devem ter visto na internet, que eles, eu falo que são uma faca de dois gumes. Não sei se vocês já viram uns vídeos que tem assim, amigas se juntando e vídeos muito com essa temática, assim, minhas amigas quando eu terminei meu relacionamento e as amigas fazendo festa. E aquela musiquinha e tal, e são rios bem virais, vamos colocar assim. Sei. E por que eu falo que é uma faca de dois gumes? Porque mostra, ok, estamos aqui pra você, mas é uma comemoração que muitas vezes vai contra o que a vítima tá sentindo. Totalmente. E às vezes a vítima não tá feliz. E essa felicidade ela vai demorar muito para chegar,
né? Essa paz, essa tranquilidade, essa certeza de que fez a coisa certa, vai levar um tempo. É, Porque é o que você falou, o término é hoje, mas peraí, tem um longo caminho até a recuperação é total, isso, e né? essa ambivalência ela é muito comum, né? Eu vejo muitos amigos, familiares falando, mas tá com saudades do quê? Era horrível, você só Uhum, sofria. E isso, é ambivalente mesmo. É tipo, Sim. sei que me fazia mal, sei que eu sofri muito, ainda amo e morro de saudades. E aí eu acho exatamente. que talvez até encaminhando pra gente começar a casar com a ACT, encaminhar pro nosso final, talvez é aí que a grande beleza da ACT entre nisso, né? Numa parte que tem uma aceitação dessa ambivalência. Ela é real, ela Dá existe. muitas saudades e você pode amar muito e morrer de saudades, ter memórias maravilhosas e também ter tido coisas horríveis, ter sido abusivo e ter sido péssimo. E você pode saber que o melhor pra você é ficar longe ao mesmo tempo que você Uhum, quer voltar e ficar perto. Ter essa exatamente. dialética e ter espaço pra isso é muito importante, né? E aí eu fico até pensando em como é que a gente pode, né, para os terapeutas que estão ouvindo a gente pensar na arte como bússola também para tirar as pessoas desse relacionamento ou para guiar o tratamento com essas vítimas, que é um pouco de que às vezes sair do relacionamento não vai ser intuitivo, não vai ser óbvio, não vai ser gostoso, não vai ser fácil. Mas como é que eu ajudo esse cliente ou essa cliente a perceber que isso está comprometido com algum outro valor, né? Do que estar nesse É, relacionamento afasta ela? Do que tá exatamente. dentro, afasta ou aproxima, e fazer, olhar para valores assim, olhar com o que você está se comprometendo com cada coisa que você faz. Então, se você fica, se você responde, se você dá corda, de que valores você está cuidando, com o que você está se comprometendo, com o que isso implica, e se você sai, e se você não responde, do que você consegue cuidar, do que você cuida, e vamos ir olhando para isso e construindo, entendendo que, cara, é você que decide o que é valoroso para você. E você que vai ter que me contar, mas vamos ir aprendendo a tatear isso, a discriminar esses valores, a olhar para isso e a também a tolerar e ficar com esse montão de mal-estar e de respondentes até que vão aparecer, independente da escolha que você fizer, né? Com certeza, com certeza. Eu falo que esse resgate dos valores, né, que vai sendo feito ao longo da terapia, é o que vai sustentar todo esse desconforto de Total. passar por esse vale, né, por esse deserto, por essa fase que é tão dolorosa. Então, ela vai sentir dor, a terapeuta vai estar do lado dela, vai estar junto, mas por que que a gente está passando por isso, né? Por que que ela está vivendo aquele Exatamente. sofrimento? Essa para mim é a chave. Eu quero ter paz, eu quero ter uma vida em que eu não tenha que me preocupar e me sentir ansiosa É, todos os dias. exatamente. Quero ter uma vida em que eu possa comer a comida que eu quiser sem ter ele vigiando a minha comida e dizendo que eu tô gorda, né? Eu quero ter uma vida com liberdade. A liberdade é um valor pra mim e eu não aguento mais me sentir presa, sufocada. Então, peraí. A gente vai olhar para esse valor sempre, né? Então, esse resgate dos valores, que muitas vezes estão perdidos ali na vítima de relacionamento abusivo, é uma construção diária na terapia. E é o que vai sustentar ela dar conta de passar por esse E aí desconforto, ficar né? sob controle desses valores que às vezes vão até aparecer como regras, mas a gente conseguiu identificar que são realmente valorosos. É o Exato. que vai, às vezes, sustentar e ajudar todo esse mal-estar, que, para além da aceitação, a gente vai ter uma tolerância muito grande, porque é Vai um ter. deserto, é horroroso. E aí eu vejo muitas vezes as clientes perguntando: tá, eu aguento, mas quanto tempo? Me fala quantas semanas vai durar, e aí eu vou aguentar. E é isso, não tem. Não tem como saber, é desesperador não ter como saber. Então, o que que vai sustentar? A gente saber qual que é o porquê, por que que a gente tá aguentando isso, né? Por que que a gente só não volta? Porque é fácil e que era ruim, mas também era bom. E aí me faz Uhum, lembrar daquela uhum. frase do Viktor Frankl, que eu sempre tenho medo de tirá-la de contexto, parecer que eu tô minimizando as coisas de campo de concentração e de holocausto, tudo isso, mas a ideia não é essa, né? Ele fala, quando ele vai. Como é que chama a logoterapia, né? Que ele cria, ele fala Uhum. que quem tem um porquê aguenta qualquer como. E eu acho que quando a gente pensa na saída desse relacionamento abusivo, qual é o porquê? Por que que você tá saindo? Porque a gente vai ter que aguentar esse como, né? Vai ter uma fase que vai ser muito difícil, que vai ser muito penoso e muito dolorido, que vai ter muitas saudades, que vai ter muita falta, que vai ter abstinência. E aí o contato com o que que é valoroso e por que que a gente está fazendo isso, é isso que vai sustentar. Muitas vezes o terapeuta vai precisar relembrar ela várias vezes, né? Porque É, é? é muito comum que ela esqueça, que ela se desconecte disso, e o terapeuta estar do lado, né? É esse lembrete o tempo todo. É esse lembrete o tempo todo de que, né, existe um futuro, um lugar para onde, né, ela E tá porque a indo. gente sabe também, voltando para análise do comportamento, o quanto que as consequências imediatas são absolutamente mais potentes do que aquelas que estão a longo prazo.
E com o que essa vítima está em contato no imediato? Com as dores. As promessas de reforçadores estão lá na frente. Então é isso, é ir Sim, relembrando, é ir trazendo, é ir voltando, é ir trazendo um vislumbre da luz nesse final do túnel. exato. Nossa, muito, muito poderoso isso. Porque o que a gente está falando aqui, quando a gente traz esse lembrete para ela, esse vislumbre, é conectar ela com esse futuro, né? Mas conectar ela principalmente com ela mesma. Porque o relacionamento abusivo causa muita desconexão, né? Essa paciente, tudo isso que a gente está falando aqui de descrição, dela discriminar os próprios sentimentos, os valores, o que que ela quer, o que que ela não quer, isso tudo fica muito perdido pelo caminho. Porque o relacionamento abusivo vai destruindo até a identidade dela, né? Para que ela se encaixe no que o abusador quer, nas demandas dele, ela começa a destruir até a própria identidade, né? O relacionamento causa isso. Então, aproximar essa vítima dela mesma, né? Até para que ela consiga lembrar que ela é gente, que ela é ser humano, que ela sente, que o desejo dela importa. São coisas que parecem pequenininhas, né? Mas que são muito essenciais, assim, na terapia, né? E importantes de serem construídas ali na relação terapêutica, dia a dia, né? Uhum. Laís, espetacular te ouvir. Acho que tu e a Tati fizeram um fechamento excelente para um tema que, obviamente, a gente podia seguir mais horas falando sobre, porque dá para desdobrar em muitas partes, mas acho que conseguimos tocar em muitos pontos relevantes, muitos pontos importantes, assim, que era o objetivo desse episódio nesse momento, assim. Mas para encaminhar para o encerramento, eu queria te perguntar sobre a nossa clássica pergunta de despedida aqui no Podect, que é se tu tem sugestões, dicas, que vão na direção da cultura pop, né? Música, séries, filmes, livros, né? Que fujam um pouco do técnico, assim, e que tu acha que ilustrem de uma forma adequada, né, o fenômeno, esse contexto de violência, de relacionamentos abusivos, né, porque também muitas vezes são mal retratados em outras obras, né, de forma estereotipada, simplificada. Tem alguma coisa que tu goste, que tu indicaria, assim, para quem nos escuta? Pensando nesse retratar de uma forma que não seja estereotipada, gosto muito de um livro, para quem quiser saber mais, que chama Relações Destrutivas, é o título dele, e o subtítulo dele é assim: Se ele é tão bom, por que que eu me sinto tão mal? Então, é um Genial. livro que vai tratar muito de cada tópico, né, de sentimentos, de comportamentos. Ele é um livro bem legal e bem didático. Então, para quem, né, quiser ler, eu indico muito. Só que eu queria fazer duas indicações, indo na contramão de tudo que a gente conversou aqui, sabia? Por quê, Márcio? Na hora que você perguntou, eu fiquei pensando aqui o seguinte: a gente precisa sim, né? E por isso que eu fiz essa indicação desse livro, saber o que que é abuso, né? A gente precisa muito saber e entender como que esse abuso acontece. Mas eu acho que a gente está muito carente de saber também o que que é um amor saudável, sabe? Porque eu fico vendo na clínica, às vezes, que faltam essas referências, né? O que que é esse amor saudável? O que que é isso? Muita gente fala, nossa, é, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e esse achar, às vezes, está cheio de contaminações da nossa cultura, né? Daquilo que a gente aprendeu com Disney, com filmes e tudo mais. Então, eu acho que esse amor real, saudável, possível, a gente precisa muito aprender sobre ele. Então, eu vou indicar um livro da Bell Hooks, que é aquele Tudo sobre o Amor. Quem ainda não leu, eu acho que é muito interessante ler. E tem uma série também que ela parece bobinha, mas ela fala exatamente dessa construção desse amor possível e os erros, os acertos. A série chama Ninguém Quer, tem na Netflix. E ela é bem legalzinha. Ela parece bobinha, mas quando a gente olha ela com mais cuidado e atenção, ela não é bobinha, não. E ela fala desse amor possível. Já me indicaram ela bem com essa descrição. Aham, ela é bem legal, bem legal. Porque ela dá tira, né, desse imaginário, vamos pensar assim, da perfeição, né? Porque nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Então ela mostra muito essa construção, sabe? Um pouquinho de cada um ali, como que cada um se relaciona com a sua história, né? Enfim, não vou dar spoiler da série, não, mas é uma série bem legal. E legal, ótimas dicas, né? Tanto diretamente associada ao tema, quanto na direção oposta, como tu disse, né? Muito legal mesmo. E tu, Tati, lembrou de alguma dica de cultura pop também, não? Lembrei de duas, tá? A primeira, eu vou indicar um livro.
que eu nunca li, é um clássico que eu faço isso, tá bom? Mas vira e mexe, eu indico um livro e eu falo, olha, eu não li, mas tá na minha lista de leituras. Mas eu acho que essa é uma indicação que cabe nesse episódio, tá? E é uma indicação que cabe porque, bom, o livro chama Na Casa dos Sonhos e a autora chama Uhum. Carmen Maria Machado. E aí o livro ele retrata um relacionamento abusivo de um casal homossexual de duas mulheres. Então eu acho que é legal trazer nessa perspectiva também quando são duas mulheres, quando o abusador não é um homem, que é o clássico estereótipo que a gente tem. Eu acho que muitas vezes a gente acaba demorando mais em identificar que é abuso quando é uma mulher fazendo, né? Se fosse um homem, a gente seria muito mais rápidas em falar, putz, isso é abuso. Então, acho que pode Então, ser super legal. E aí, minha outra dica, Márcio, posso pedir permissão para eu tocar ela aqui? Porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa música e pensei, cara, é sobre um relacionamento abusivo. E foi tipo, Tu vai roubar a minha dica, eu vou, sim, na né? cara dura. Eu vou, né? Eu vou, porque Vai, tipo, tocava em mas todas pode as tocar. festinhas e os pais dançavam e dava vergonha e eu vou tocar ela pra vocês. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Não, But olhem then que fenomenal, tá bom? Posso ler pra vocês as primeiras estrofes? Pode. Tá, eu vou ler em português, tá? Eu vou fazer tradução simultânea. Primeiro eu tava com medo, eu tava petrificada, ficava pensando que eu nunca conseguiria viver sem você do meu lado. Mas aí eu passei tantas noites pensando em como você me fez mal, e eu fiquei forte e eu aprendi como sobreviver. E agora você tá de volta, de fora do espaço. Eu acabei de entrar na minha sala pra achar você aí sentado com essa cara triste na tua cara. Eu deveria ter trocado as chaves da casa, eu deveria ter feito você me devolver tua chave, porque você tá aqui de volta pra me incomodar. E aí ela fala, tipo, cara, sai, vira, você não tá mais bem-vindo na minha vida, mas é isso. Ela tá falando de um relacionamento abusivo, né? Que onde o cara volta e ela tá, tipo, você acharia que eu ia cair nos teus pés, voltar pra você? E é uma música que eu lembro, tipo, de mim criança com meus amigos com vergonha dos pais na pista de dança das festinhas dos amigos, sabe? gente, essa foi uma surpresa pra mim também. Eu não sabia, eu nunca tinha parado pra prestar atenção na letra dessa música. E é tão famosa, né? Tão E ela Uhum. famosa. é empoderante, essa música. Tipo, o jeito que Ah, a Glória canta é, tipo, muito maravilhoso. maravilhosa. Mas tu sabe que a descrição da minha dica é igualzinha à tua, porque é uma música que não é tão conhecida quanto essa, mas ela foi bem conhecida na sua época, e que o pessoal canta empolgado também, frequentemente sem se dar conta que é sobre um relacionamento abusivo, com a diferença que essa é em português, né? Então o pessoal canta em português sem Eu se já dar sei conta que qual é você vai sobre isso. indicar agora, Márcio. Essa música ela é de 1987. É a música Camila Camila, do Nenhum de Nós, que é uma banda gaúcha, mas que nos anos 80, 90 teve sucesso nacional, assim, essa é uma das músicas mais famosas deles, assim. E vou pegar um trechinho da letra aqui também para ler para Você vocês, né, canta que pra diz mim assim, rapidinho, Márcio? vou cantar, não vou cantar, mentira, vou só ler. E eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio segue e você não percebe. E eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio segue e você não percebe. A lembrança do silêncio daquelas tardes, da vergonha do espelho naquelas marcas. Havia algo de insano naqueles olhos. Olhos que passavam o dia a me vigiar. E eu tinha apenas 17 anos. Baixava minha cabeça para tudo. Era assim que as coisas aconteciam. Era assim que eu via tudo acontecer. Nossa, essa eu conhecia, tá? Essa Uhum. é pesadíssima. Nu, essa é pesadíssima. Eu lembro que eu escutava ela na adolescência, mais nova, nem prestava atenção, e depois na vida adulta que eu fui ver o tanto que ela era pesada, né? E a gente cantava Camila, Aham. Camila, como se não fosse nada. E depois, adulta, eu falei, quê? Que música é essa, gente? Uhum. Exatamente. Mas eu vivi a mesma experiência, né? De cantar empolgado, não tendo nem ideia do que estava cantando mas é uma letra bem impactante quando a gente lê sem o fundo instrumental. Exato, exatamente. Laís, foi um super prazer te receber aqui no Podect. Ai, Gostaríamos muito de deixar o espaço para tu dar o teu tchau, te despedir de quem nos escuta, de quem nos assiste e deixar os teus contatos, os contatos do Não Era Amor, tá? Não Era Amor, e o que mais tu quiser deixar aí de referência sobre o teu trabalho. perfeito.
Agradeço demais você, Márcio, você, Tati, por ter convidado. É um prazer estar aqui, né, falando, representando também o time da Não Era Amor. E a gente continua, né, esse papo para quem estiver assistindo e quiser continuar conversando sobre relacionamento abusivo. A gente fala sobre isso todos os dias nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, @naoeramor_. Tem o canal do YouTube também, né, com vídeos, com várias coisas. E tem o nosso site também, né, www.naoeramor.com.br, em que a gente tem o blog, textos e várias informações, né, para psicólogas, para mulheres vítimas de abuso, para as empresas. Por lá, todo mundo consegue entrar em contato com a gente, tá bom? Só agradecer demais pelo espaço e nos colocar e colocar Não Era Amor toda à disposição de quem estiver assistindo. Muito, 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 muito obrigada por ter passado essa noite aqui com a gente hoje e dividido tudo isso. Muito obrigada, adorei também, gente. Tati, teu tchau. Um beijo, pessoal. Tô no arroba. No momento, tô com o Instagram no @Tatiana Coab Cafife. É isso, tchau, gente. Então tá. E eu deixo meu tchau aqui para todo mundo também e até o próximo episódio. Vocês me encontram no @Márcio E. Barbosa no Instagram. E sempre lembrando que o Podect é uma iniciativa do SIGACT da ICBS Brasil. O SIGACT está no @SIGACTBR e a ICBS Brasil no @ACBS Brasil. Se não é sócio ainda, associe-se e nos acompanhe aí no Podect nos próximos episódios dessa terceira temporada. Feito, pessoal. Valeu e até o próximo. Beijo. Beijo, tchau.